Vamos falar um pouco sobre roupas e vestimentas no Talmud. Então nos contam os sábios, ou nos dizem os nossos sábios no Tratado Hulin 84b, uma instrução de vida ou para a vida. E aqui nós devemos considerar, e nós vamos ver de alguns ditos, o quanto em tempos antigos reinava até uma pobreza, que às vezes beirava a miséria. E nós vamos ver o quanto roupas, vestimentas, para muitos era quase um artigo de luxo. Não? E levando isso em consideração, nós vamos entender melhor o contexto dessas afirmações dos nossos sábios. Então, assim disseram os nossos sábios, Leolam, se a pessoa tem o dinheiro contado, ele não tem dinheiro sobrando nem para supérfluos, nem para excessos. Então, a recomendação dos nossos sábios era Leolam yochal adam veishte pachot mima sheyesh lo, que a pessoa sempre coma e beba menos daquilo que ela tem e dispõe. Ou seja, talvez ela teria até mais dinheiro, ou está sobrando ainda algum dinheiro, ela poderia comprar mais comida. É claro que ele se alimente da forma mínima, da forma necessária, daquilo que ele precisa, mas ele diz que ele não gaste todo o seu dinheiro em alimento ou bebida, e gaste menos daquilo que ele tem e que pode para essa finalidade. Veitlabesh veitkaseh bema sheyesh lo, mas que ele se vista, se cubra, se vista com aquilo que ele tem, proporcional àquilo que ele tem. Ou seja, aqueles nos dizem que o investimento em roupas ele deve ser maior do que o investimento em comida, não só quanto vai se gastar, mas ele diz em relação à comida que a pessoa, mesmo que ela separou uma parte do seu orçamento, isso é reservado para alimentação e outra parte para vestimenta, que para alimentação ela não gaste tudo que ela tem e pode para esse objetivo, mas reserve, guarde, não precisa esgotar aqui, mas no caso de vestimentas, que aquilo que for necessário e apropriado, aquilo que ele reservou no seu orçamento, que nisso ele não faça economia e que se vista de acordo com a sua capacidade financeira, de acordo com aquilo que ele tem. E procure honrar a sua esposa e os seus filhos com mais do que ele tem, dando até mais do que se, dando a ele não só não os privando daquilo que eles precisam, dando a eles ou comprando, adquirindo aquilo que eles necessitam, mas ele diz mais do que isso, que ele honre sua mulher e seus filhos, dando de si, investindo até mais do que ele tem reservado para essa categoria do orçamento. Shehem tluim bo, diz o Talmud, por quê? Porque eles são dependentes dele. Mas naquela época as mulheres donas de casa eram dependentes dos maridos, etc., na maioria das vezes. Eles dependem dele, e já ele, vehu talui bemishamar ve'ayaolam, e ele depende daquele que com sua palavra falou e criou o mundo, ou seja, Deus. Ele diz uma vez que a esposa e os filhos são dependentes dele, dependem dele. Então, em relação a eles, ele não só que não deve poupar, economizar, mas deve dar até mais do que ele tinha reservado. Por quê? Porque a expectativa deles está voltada para o chefe da casa, para ele, para o marido, para o pai. Enquanto que o marido e o pai, a expectativa deles está voltada para Deus. Então, eles estão esperando da parte dele que os alimente, que os vista. Então, de fato, para os familiares, ele deve dar até mais do que ele imaginava. Já que eles depositam esperança e expectativa nele, e ele, por sua vez, deve depositar sua esperança, sua expectativa em Deus. Para se imaginar
momentos de pobreza que tiveram na nossa história. O Talmud nos conta em Sanhedrin 20a, Amru alav al Rabi Yehuda berabi Laai, um grande sábio nosso que tinha muitos discípulos, mas a pobreza naquela época era tamanha, Shayu shisha talmidim mitkassim betalit achad veoskim batorah. Se fala no inverno, eles não tinham aquecimento, etc. Então 6 alunos se cobriam com um cobertor para se protegerem do frio. Então, e assim estudarem Torá. Então o inverno era rigoroso, mas eles queriam estudar Torá, precisavam se cobrir, não havia casacos, suéteres, etc., um para cada. Então eles usavam um cobertor para cobrir 6 alunos.